Olá, como estão os nossos alunos do nosso curso de Daniel? E aí, estão gostando? Já passamos o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Na verdade, tivemos uma visão geral. E se você ainda não começou a assistir e agora caiu de paraquedas aqui, não tem problema. Assista hoje, mas assista os outros vídeos anteriores. A visão geral do livro de Daniel. Também temos ali o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Veremos como esse grande conflito entre Babilônia e Jerusalém começou e como ele reflete nos nossos dias. Porque é um exemplo, é um modelo do que aconteceu no passado e vai acontecer nos nossos dias. Por isso que quando a gente estuda o livro do Apocalipse, cita ali Babilônia como símbolo de um poder que estará atuando nos nossos dias, porque no fundo o poder é o mesmo. É Satanás, né? É Lúcifer, uma guerra que começou no céu e continuou aqui na terra. Eu gostaria que vocês também dessem sugestões, comentassem, né? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe. Vamos aumentar o número de alunos desse curso sobre Daniel, tá bom? Eu quero multiplicar o número de alunos aqui no canal, chegou a hora. E assistam outros vídeos, nós estamos aí iniciando a série sobre o grande conflito também. Sabe, essas séries proféticas são muito importantes, porque elas firmam nossa fé. Elas mostram na linha do tempo do nosso planeta o tempo em que a gente está vivendo. E a gente percebe que está vivendo nos últimos dias, como dizem alguns, nos dias do Apocalipse. Nos dias que a pedra de Daniel 2 vai cair, né? Olha, vamos estudar a palavra de Deus. Afinal de contas, Ellen White mesmo diz no livro Eventos Finais, na página 14, há necessidade de mais íntimo estudo da palavra de Deus. Especialmente devem Daniel e Apocalipse merecer atenção como nunca dantes na história de nossa obra. A luz que Daniel recebeu de Deus foi dada especialmente para esses últimos dias. Então, vamos estudar. Nós estamos vivendo nos últimos dias, estamos vivendo no tempo do fim. Então, é para nós hoje. Daniel hoje é um livro aberto, ele foi aberto. Ele foi selado no passado, nós vamos estudar sobre isso também, lá quando estudarmos o capítulo 12. Mas hoje está aberto, né? Na semana passada eu falei de 2 livros, lembram? Foi uma sugestão de uma pessoa que assiste nossos programas, que acompanha o curso Daniel, que eu falasse dos livros que eu uso para os nossos estudos. Então, eu falei de 2 livros, um em espanhol, outro em português, né? Ou melhor, a semana passada foi um em inglês e o outro em português. Hoje eu vou fazer a mesma coisa, vou falar de um livro estrangeiro e um que é impresso em português, um em espanhol e um em português. Bom, vamos ao primeiro deles. O primeiro deles é em espanhol, escrito pelo autor Merlin Alomia. E o nome do livro é Daniel, El Profeta Messiânico, volume 2. É um livro bastante denso, tem 500 páginas aproximadamente, muitos detalhes, inclusive apresentando uma linha do tempo também, que me ajuda inclusive a montar a minha linha do tempo e localizarmos a história de Daniel no tempo, como temos feito aqui. Então este livro sobre Daniel, do professor Merlin Alomia, eu não tenho certeza se é Merlin Alomia ou Merlin Alomia, talvez seja Alomia, não é verdade? Mas Daniel é o profeta messiânico. E o segundo livro foi escrito pelo pastor Arilton Oliveira, que muitos de vocês acompanham os vídeos dele aqui no YouTube, né? Ele é uma pessoa que trabalha no Novo Tempo, já preparou vários programas, e ele escreveu esse livro sobre Daniel, editado pela Casa Publicadora Brasileira. O livro se chama Daniel, Segredos da Profecia. É um livro pequeno, muito bom para quem está iniciando no estudo das profecias de Daniel. Bom, fica aí a dica. Essa é a dica de hoje. Daniel é o profeta messiânico, de Merlin Alomia, e Daniel, Segredos da Profecia, do pastor Arilton de Oliveira. Tá bem? Duas sugestões aí, uma delas mais fácil de conseguir, a outra talvez apenas através da internet, da Amazon ou coisa parecida, tá bem? Bom, vamos então ao nosso estudo de hoje. Deixa eu pegar a minha Bíblia, já pegou a sua aí também?
Abriu aí no livro de Daniel, capítulo 4. É onde a gente vai concentrar o nosso estudo hoje. Capítulo 4 de Daniel. Eu dei um título bem diferente para o estudo de hoje. O título que eu dei é Deu a louca no rei. Por que será que eu dei esse título? Nós vamos ver, mas antes de estudarmos a palavra de Deus, vamos orar. Ore comigo. Querido Pai Celestial, estamos iniciando o nosso estudo no livro de Daniel, capítulo 4. E aqui estão teus filhos que querem aprender mais. Me ajude, Senhor, a transmitir essa mensagem e abra a mente deles também para compreender a tua palavra, a palavra de Deus. Que o mesmo Espírito que inspirou ao profeta escrever a palavra de Deus, também abra nossa mente, nos dando conhecimento, iluminação, compreensão da tua palavra. Abençoe-nos neste momento, que os teus anjos estejam conosco. Que Satanás não tenha poder sobre nenhum de nós que estamos assistindo e participando do curso de Daniel. Te peço essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Daniel e o grande conflito, capítulo 4, né? Lembram-se vocês que quando tivemos uma visão geral de Daniel, dissemos que tratava do orgulho de Nabucodonosor. E esse capítulo é escrito em aramaico. E eu dei esse título aí, Deu a louca no rei. Por que será? Por que será que eu dei esse título? Bom, lembre-se, hein? Se tiver alguma dúvida, mande para mim, escreva aqui nos comentários. Se tiver alguma participação, alguma sugestão, coloque nos comentários, tá bom? Bom, vamos lá então, vamos abrir a Bíblia, começar pelo capítulo 4, verso 1. Vamos lá. Nabucodonosor, rei, a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Notem que esse verso número 1, ele já revela alguma coisa. A gente descobre que o autor desse capítulo não foi Daniel. Não foi. Foi Nabucodonosor. É o testemunho do rei Nabucodonosor, o rei da importantíssima Babilônia. Nossa, é o testemunho dele, ele que escreveu isso. Bom, talvez Daniel reescreveu aqui, mas foi o testemunho dele. Quando é que aconteceu isso? Nós vimos no capítulo 3, quando estudamos sobre a estátua, aquela estátua que tinha que ser adorada, né? O rei estava bastante nervoso, quem não adorasse a estátua iria ser morto. E nós vimos ali 3 jovens hebreus determinados a não ser idólatras. Só adorariam ao Deus verdadeiro, ao Deus criador do céu, da terra e do mar. Né? Nada de idolatria, nada de imagens, nada de estátua. E o rei nervoso jogou aqueles jovens dentro da fornalha de fogo ardente. O nome deles era Ananias, Misael e Azarias. Conhecemos também os nomes babilônicos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Né? Nós colocamos na nossa linha do tempo, assim, os eventos que ocorreram. Deixe-me relembrar com vocês. Daniel 1 ocorre no ano 605 a.C., Daniel estava com 18 anos e eles são levados cativos, ele e mais umas 50 pessoas, provavelmente, os nobres de Jerusalém, são levados cativos para a Babilônia. Ali eles estudam, né, durante um período, se tornam um dos sábios ali da Babilônia, e nós temos no capítulo 2, acontecendo 3 anos depois, no ano 602 a.C., Daniel já estava com 21 anos. Aí estudamos Daniel capítulo 3, que é esse que eu mencionei agora, sobre a estátua, né, e a adoração à estátua. Acontece no ano 593 a.C., e Daniel já está com 30 anos. Vejam, eles já tinham passado ali praticamente uma década, um pouco mais de uma década, na Babilônia. Eram pessoas conhecidas e tudo mais. E aí ocorre esse episódio que o rei obriga as pessoas a adorarem, né, adorarem a estátua. Esse é o capítulo 3. E agora estamos chegando no capítulo 4. Esse que eu disse que deu a louca no rei. O capítulo 4 acontece no ano 569 a.C. E Daniel já está com 52 anos.
Vejam quanto tempo passou. Daniel já está numa idade bastante avançada, não é? Nós diríamos hoje numa meia-idade, mas na verdade havia se passado muito tempo. O livro de Daniel, ele não é assim contínuo, cronologicamente. A gente vai ver quando estudar o capítulo 7, que a gente volta alguns anos para trás na idade de Daniel, porque ali começa um período profético, de Daniel 7, 8, 9, 10 até o 12, e aí nós vamos ver novamente um crescendo no tempo, mas o tempo não é exatamente linear. Nós temos aqui algumas das prováveis datas da vida de Nabucodonosor. Vamos dar uma olhada. Provavelmente ele nasceu no ano 642 a.C., ele era filho de Nabopolassar. Nessa época a Babilônia não era assim a cidade importante como na época dele, ela cresceu bastante. No ano 605, Nabucodonosor assume o reino, porque o pai morre, ele volta rapidamente para a Babilônia e assume o trono. Nesse mesmo ano é o ano que ele vence o Egito na Batalha de Carquemes, muito famosa, e também é o ano da invasão de Judá, quando Daniel e seus companheiros são levados prisioneiros para a Babilônia. Não é? No ano 603 a.C., vocês percebem que vai decrescendo a numeração, porque vai indo em direção ao ano 1 a.C., depois passando a 1, 2, 3, até chegar na nossa época, né? 2024. Então, no ano 603, aproximadamente, ele tem o sonho da estátua com diferentes materiais, que é decifrado por Daniel no capítulo 2. No ano 597 a.C., Nabucodonosor invade novamente Judá e um grande número de prisioneiros são levados para a Babilônia. No ano 586, aí Nabucodonosor invade pela terceira vez e destrói o templo, a cidade de Jerusalém, leva várias coisas que estão no templo, né? Alguns utensílios, alguns itens ali do templo de Jerusalém, e aí um grande número de cativos é levado para a Babilônia, né? E Jerusalém fica destruída. Ainda no ano 573 ao ano 568, é a provável data para o episódio descrito no capítulo 4 de Daniel. Nabucodonosor tem um sonho, um outro sonho, e nesse sonho Deus mostra o futuro próximo, o futuro de Nabucodonosor. E Nabucodonosor finalmente morre no ano 562 a.C. Então, no estudo de hoje, nós vamos ver como é que Deus trabalhou com Nabucodonosor, né? Como trouxe para o seu lado um rei que era tão dedicado aos seus deuses, aos seus templos, às suas torres, aos seus jardins. Né? Nabucodonosor era um servo de Nebo, um deus pagão, um servo do dragão, um servo de Satanás. Como é que ele se tornou um servo do Criador do céu e da terra? Por isso, o título do estudo de hoje poderia ser outro. Eu achei interessante que eu fui ver os títulos que os livros que se escreveram colocaram. Na minha Bíblia, por exemplo, nessa Bíblia aqui está dizendo A Loucura de Nabucodonosor. Parece com o meu, deu a louca no rei, né? Jacques Ducan, no seu livro, ele coloca a árvore no meio da terra. A árvore no meio da terra. Ele coloca o sonho, né? Já o Dr. Schwantz, no seu livro Daniel, o Profeta do Juízo, ele coloca o seguinte título: O orgulho de Nabucodonosor humilhado. Eu gostei do título do pastor Arilton. O título é o seguinte: Do Palácio ao Pasto. Do Palácio ao Pasto. Que interessante. Vocês vão entender por quê. Gerhard Pfaundal, ele dá um nome diferente: O Julgamento do Nabucodonosor. O Julgamento de Nabucodonosor. E o pastor Alomia, ele fala da conversão. Ele diz assim: Nabucodonosor, o cidadão do reino dos céus. Vocês percebem que os títulos já dizem mais ou menos do que se trata o capítulo de Daniel, capítulo 4? Porque já vai colocando numa ordem, não é verdade, o que ocorre. Quer ver? Vamos continuar lendo. Vamos agora para o verso 2. Tome a sua Bíblia e vamos continuar.
Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. Praticamente o capítulo 4 conta como Nabucodonosor se converteu. É o testemunho dele, testemunho pessoal, ele contando a sua história. É um testemunho da sua conversão. E nós vamos perceber que ele está animadíssimo. Ele quer contar para os povos, quer contar para todo mundo o que aconteceu na vida dele, o que Deus fez na vida dele. Né? Vamos continuar lendo. Verso 4. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e próspero no meu palácio. Tive um sonho que me espantou. E estando eu na minha cama, as imaginações e as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso eu expedi um decreto para que fossem introduzidos à minha presença todos os sábios de Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores, e eu contei o sonho diante deles, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Dá a impressão que depois dessas décadas que se passaram, Nabucodonosor se esqueceu, né? Mandou chamar aquela corja de novo. Desculpe usar o termo. Mandou chamar aquelas pessoas que se diziam sábias, mas que não conseguiram interpretar o sonho de Daniel 2 algumas décadas antes. Né? Aqueles astrólogos, né? Os adivinhos, os feiticeiros, os caldeus. Ninguém sabia nada. E olhe que dessa vez ele não tinha esquecido o sonho. Ele sabia o sonho. Parece que esse grupo era meio charlatão mesmo, viu? Era um grupo de charlatões que não entendiam muito sobre a questão de interpretar os sonhos. E aí, ou então eles estavam com medo de dar uma interpretação ruim para o rei. E quem é chamado? Daniel. Daniel foi chamado. Olha como o rei continua contando. Mas por fim entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o espírito dos deuses santos, e eu lhe contei o sonho dizendo: Beltesazar, mestre dos magos, pois eu sei que há em ti o espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Dize-me as visões do meu sonho que tive e a sua interpretação. Eis, pois, as visões da minha cabeça. Estando eu na minha cama, eu estava assim olhando e vi uma árvore do meio da terra, cuja altura era grande. Crescia esta árvore e se fazia forte de maneira que a sua altura chegava até o céu e era vista até os confins da terra. A sua ramagem era formosa e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e toda a carne se mantinha dela. Estava vendo isso nas visões da minha cabeça, estando eu na minha cama, e eis que um vigia, um santo, descia do céu, clamando fortemente, dizendo assim: derrubai a árvore e cortai-lhe os ramos, sacudi as suas folhas, espalhai o seu fruto, afugente-se os animais de debaixo dela, e as aves dos seus ramos. Mas deixai na terra o tronco com as suas raízes, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, seja a sua porção com os animais na erva da terra. Seja mudado o seu coração para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado o coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigias, e esta ordem por mandato dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até o mais humilde dos homens constitui sobre ele. Perceberam que dessa vez o rei não esqueceu o sonho? E mais uma vez os sábios não puderam interpretar o sonho. Bom, eu fico pensando, não puderam ou não quiseram?
porque parece que a interpretação não era algo muito bom e eles ficaram com medo de dar essa notícia ao rei. Na verdade, Ellen White comenta isso em um dos seus manuscritos. Ela diz assim: o sonho que lhe foi dado era muito explícito, mas os magos, os astrólogos, os adivinhos e os caldeus não puderam fazer saber ao rei o seu sonho, nem lhe dar a sua interpretação. Aqueles que não amam e não temem a Deus não podem entender os mistérios do reino dos céus. Não podem se aproximar do trono daquele que habita em luz inacessível. E as coisas de Deus são para eles mistério dos mistérios. Sabe, já na antiga Mesopotâmia, os impérios acadianos, os assírios e mesmo o babilônico costumavam colocar a sua deusa da fertilidade, Ishtar, ao lado de uma árvore. Para os babilônicos era chamada a árvore da verdade ou árvore do conhecimento. Me chama a atenção esse nome, né? Também chamada de árvore da vida. Deus, portanto, usou algo da mitologia deles para impressionar aquele rei babilônico. E agora o rei continua, dizendo o seguinte no verso 18: este sonho eu, rei Nabucodonosor, vi. Tu, pois, Beltesazar, diz a interpretação, porque todos os sábios do meu reino não puderam fazer-me saber a sua interpretação. Mas tu podes, pois há em ti o espírito dos deuses santos. Então Nabucodonosor chega agora e fala assim: tá aí, Daniel, foi isso que eu sonhei. Agora me dá a interpretação. O que isso quer dizer? O que significa essa árvore? Árvore grande, onde os animais se alimentam e ficam ali na sua sombra. E aí vem um vigia, um santo do céu, um anjo, não sei, e manda cortar a árvore e fica só ali o tronco, né? E esse tronco amarrado com cadeias, com correntes. E vão passar 7 tempos sobre essa árvore. O que significa isso? Daniel começa então a dar a interpretação que se encontra em Daniel capítulo 4, verso 19. Diz assim: então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por 1 hora, e os seus pensamentos o turbavam. Falou, pois, o rei, dizendo: Beltesazar, não se espante com o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar, dizendo: Senhor meu, seja o sonho contra os que te têm ódio, e a sua interpretação aos teus inimigos. Daniel percebeu que o sonho não era uma boa notícia. E já jogou a interpretação para os inimigos do rei, não é verdade? Ele ficou sem saber o que fazer. Nabucodonosor diz que ele ficou atônito por 1 hora, né? E o rei falou: não, pode contar o sonho. Seja franco, me diga aí. Se a notícia é ruim, diga. E ele joga isso para os inimigos do rei, mas finalmente ele começa a interpretar o sonho a partir do verso 20. Vamos ler. A árvore que viste, que cresceu e se fez forte, cuja altura chegava até o céu e que foi vista por toda a terra, cujas folhas eram formosas e o seu fruto abundante, e em que para todos havia sustento, debaixo do qual moravam os animais do campo, e em cujos ramos habitavam as aves do céu. És tu, ó rei, que cresceste e te fizeste forte, a tua grandeza cresceu e chegou até ao céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Eu acho que você já suspeitava disso, né? Que era o rei. A árvore é o rei Nabucodonosor. Aquela árvore grande que cresceu, alimentava todo mundo ficava bem ali na sua sombra, né? Até aí a interpretação é boa, né? Muito boa. Ah, era o rei, um rei forte, que dominava até a extremidade da terra. Mas o Daniel continuou. Versos 23 e 24. E quanto ao que viu o rei, um vigia, um santo que descia do céu e dizia: cortai a árvore e destruía, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra reatada com cadeias de ferro e de bronze, e na erva do campo. E seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ele 7 tempos. Essa é a interpretação, ó rei.
E esse é o decreto do Altíssimo, que virá sobre o rei, meu senhor. Um ponto a considerar aqui é que Deus tem os seus vigias. E os seus vigias estão aí anotando, né? Ainda hoje eles estão anotando aí o que fazemos, como agimos. Eles estão anotando cada momento. Chega um momento, é o momento do julgamento. Às vezes a gente olha aí e vê tanto líder, né, fazendo coisa errada. Vai chegar o momento do julgamento para esse líder. Vai chegar o momento para esse juiz. Vai chegar o momento para esse policial. Vai chegar esse momento para esse diretor de empresa. Sim, vai chegar o momento para esse pastor. Os anjos estão anotando. E vai chegar o seu momento também. Todos serão julgados. E ali chegou o momento do julgamento do Nabucodonosor. A coisa era séria. Porque era o decreto de quem? O decreto do Altíssimo. Vamos continuar lendo aqui. Capítulo 4, versos 25 e 26. Serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. E te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu. E passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e dá a quem quer. E quanto ao que foi falado, que deixasse o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. O reino de Nabucodonosor seria tirado dele. Ele ficaria louco, passaria a agir como um animal, comendo e vivendo como um animal racional, vivendo lá fora, no meio da erva do campo, não é? Se alimentando ali da erva do campo. E Deus deu inclusive o tempo que passaria nisso. A Bíblia diz que duraria 7 tempos, ou seja, 7 anos. 7 anos de loucura para Nabucodonosor. E ainda só acabaria essa loucura se ele reconhecesse o Altíssimo, que o Altíssimo tem poder, que ele coloca os reis, ele tira os reis, que ele coloca os presidentes e tira os presidentes, que ele coloca os líderes e retira os líderes. Sabe, é interessante como o Deus Altíssimo, ele fala o que vai fazer, ele conta o que ele vai fazer e ainda dá o tempo previsto para o acontecimento. Claro, eu me lembrei imediatamente, por exemplo, de Noé, quando Deus chega para Noé e fala assim, Noé, entra na arca, porque daqui a 7 dias vou mandar chuva. Deus avisando com antecedência. E a chuva, a destruição veio depois de 7 dias. Aí ele chega também para o faraó, fala, olha faraó, vai haver 7 anos de fartura, mas depois vai haver 7 anos de escassez e dificuldade. Sabe, Deus trabalha em ciclos de 7. Vocês já devem ter isso em algum dos meus vídeos aqui, né? Isso me fez pensar também que muito em breve vai se iniciar o 7º milênio. Tenho alguns vídeos aqui sobre isso. O 7º milênio, o milênio nós vamos passar no céu. Nós vamos estudar isso quando estudarmos agora essa nova série sobre o grande conflito. Um milênio no céu. E nós temos um vídeo sobre número 7 na Bíblia, aqui no canal Chegou a Hora. Se você não assistiu ainda, dá uma olhadinha aí, procure o vídeo sobre 7 e você vai encontrar o número 7 na Bíblia, como Deus trabalha com ciclos de 7. E Daniel, um dos sábios do reino, começa a dar então conselhos ao rei Nabucodonosor. Olha o conselho que ele dá, Daniel 4:27. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe fim aos teus pecados, praticando a justiça, e as tuas iniquidades usando a misericórdia com os pobres, pois talvez se prolongue a tua tranquilidade. E continua no verso 28 a 30. E o rei Nabucodonosor, né? Todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. Ao fim de 12 meses, quando passeava no palácio real de Babilônia, falou o rei dizendo,
Não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ah, o juízo ainda demorou 1 ano para chegar. 1 ano. E eu imagino agora Nabucodonosor passeando ali naqueles jardins suspensos da Babilônia, né? Olhando para aquela grande cidade, encantado com a cidade que ele havia construído. Na verdade, as ruínas de Babilônia elas foram escavadas por um sujeito chamado Robert Cordaway, em 1899 até 1917 eles foram escavando ali, e ele descobriu uma área grande de aproximadamente 4 quilômetros quadrados. As ruínas ainda estão lá, né? E se descobriu o que tinha nessa cidade fantástica. Um sistema de muros que circundava a cidade. Havia ao longo do muro torres altas, às vezes com 18 metros de altura, para vigiar a cidade, né? Imagina o complexo de ruas e labirintos, os templos, né? Porque Babilônia era um centro religioso. Então, quando você lê, por exemplo, a história da Babilônia, você descobre que alguns tabletes cuneiformes, que eram aquelas tabuinhas de argila que eles escreviam, ali estava descrito que Babilônia tinha 53 templos dedicados a diferentes deuses, 955 pequenos santuários, 384 altares de rua, tudo isso dentro da cidade de Babilônia. Era uma cidade religiosa, mas uma cidade do dragão. Não era uma cidade de Deus, era a religião errada. É por isso que o Apocalipse junta a Babilônia, né? É religião, mas é errada. É adoração, a adoração à pessoa errada, né? E uma inscrição que foi encontrada num desses tabletes cuneiformes, está escrito assim: "E tenho feito de Babilônia a cidade santa, a glória dos grandes deuses, mais proeminente do que antes. Tenho promovido a sua reconstrução. Eu tenho feito brilhar os santuários dos deuses e das deusas, como o dia. Nenhum rei entre todos os reis já criou algo assim. Nenhum rei no passado construiu o que eu construí para Marduk." Esse era Nabucodonosor falando, né? Ele estava super orgulhoso da cidade que ele havia construído. E realmente é uma cidade fantástica, né? O centro da glória de Babilônia era um templo dedicado a esse deus chamado Marduk. Era uma torre. Essa torre era chamada de Etemenanque. Ela tinha cerca de 90 metros quadrados em sua base e outros 90 metros de altura. Só a pirâmide de Gizé no Egito, que é maior do que esse zigurate, do que essa torre, né? E durante os seus 43 anos de reinado, Nabucodonosor então trabalhou construindo esses palácios. Ele construiu 3 palácios. Ele construiu um jardim chamado Jardim Suspensos da Babilônia, que é uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E ainda hoje, quem visita o Pergamon Museum, lá em Berlim, na Alemanha, vai ficar encantado com as coisas da Babilônia que estão lá. Eu mesmo tive o privilégio de visitar o Pergamon Museum e ver o famoso portal de Ishtar, que era antigamente a porta de entrada das grandes procissões que ocorriam ali, né? Um portal que tem cerca de 12 metros de altura e ainda é motivo de admiração por todas as pessoas que visitam o museu ali, o Pergamon Museum. E agora estava ali Nabucodonosor orgulhoso, né, olhando para a cidade e falando das suas realizações, né? E ele continua dizendo, ele diz assim, versos 31 e 32, vamos ler. "Ainda estava a palavra na boca do rei quando caiu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças
que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Aí o verso 33 diz: e na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia a erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que cresceu pelo como as penas da águia, e as suas unhas como a das aves. A sentença foi pronunciada, e o rei agora ficou louco. E como diz o pastor Arilton, saiu do palácio e foi para o pasto. O julgamento foi colocado sobre ele. Alguns creem que ele teve uma doença mental chamada licantropia, que é quando a pessoa pensa que é um animal e passa a agir como animal. É uma síndrome psiquiátrica que acomete algumas pessoas. Aliás, hoje em dia, umas pessoas agindo assim, né? E não pode nem falar que estão com síndrome. Dizem que aquilo é natural, mas não é não. O rei sabia que não era, né? Não dá para saber realmente o que aconteceu com o Nabucodonosor. Mas o rei foi para o pasto. Essa é a realidade, de acordo com o pastor Arilton, né? Passou a comer capim, os cabelos ficaram desgrenhados, as unhas cresceram, não se cuidou mais, viviam como animal e o tempo foi passando. Passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 7 anos e o rei estava irreconhecível. Parecia mesmo um animal. E Ellen White, recordando esse episódio e falando de outros reinos também, ela diz o seguinte no livro Educação: a cada nação que tem subido ao cenário da atividade, tem sido permitido que ocupasse seu lugar na terra, para que se pudesse ver se ela cumpriria o propósito do vigia e santo. A profecia delineou o levantamento e queda dos grandes impérios mundiais: Babilônia, Média Pérsia, Grécia e Roma. Com cada um desses, assim como com nações de menos poder, tem se repetido a história. Cada qual teve o seu período de prova e cada qual fracassou. Esmaeceu sua glória, passou-se-lhe o poder e o lugar foi ocupado por outra nação. Eu imagino a tristeza, a dureza para aquele poderoso monarca, para as pessoas que viviam ali, né? Agora, ver ali o seu rei, o seu monarca agindo como um animal, um rei completamente enlouquecido. Mas depois de 7 anos algo aconteceu. Ele conta, verso 34. Mas no fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra, e não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazes? No mesmo tempo, tornou a mim o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. E buscaram-me os meus conselheiros e os meus senhores, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade, e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Note que interessante, depois do julgamento, veio o período de pena imposta. 7 anos, ou 7 tempos, ou 7 anos, né? E felizmente, Nabucodonosor reconheceu o Deus Altíssimo. E nós estamos chegando ao final do 6º milênio nessa terra. Como eu disse, Deus trabalha em ciclos de 7. Em breve vai se iniciar o 7º milênio. Ao final dos 7.000 anos de pecado, o mal vai ser destruído para sempre, de acordo com o livro do Apocalipse. A boa notícia é que muitas pessoas vão agir como Nabucodonosor, vão se arrepender. Vão reconhecer que Deus é o Criador do céu, da terra e do mar,
e tudo que aqui existe e vão adorar ao Deus verdadeiro. Ellen White, no livro Profetas e Reis, ela escreve o seguinte: durante 7 anos, Nabucodonosor foi um espanto para todos os seus súditos. Por 7 anos foi humilhado perante todo mundo. Então sua razão foi restaurada e, levantando os olhos em humildade ao Deus do céu, ele reconheceu a mão divina no seu castigo. Numa proclamação pública, ele admitiu a sua culpa e a grande misericórdia de Deus em sua restauração. A gente tem que extrair alguma lição dessa história. Porque essa história é importante para nós também, porque afinal de contas nós também teremos o nosso dia do julgamento. E aí? Será que vamos precisar comer capim, ir para o pasto? Ellen White fala dessas lições que podem ser tiradas dessa história. Diz assim: a lição que o Senhor gostaria que toda a humanidade aprendesse com a história do rei da Babilônia é que ele é capaz de humilhar todos aqueles que andam em orgulho e exaltação própria. A correção que veio sobre o rei da Babilônia operou uma reforma no coração do rei e transformou seu caráter. Antes de sua humilhação, ele era tirânico ao lidar com os outros, mas agora o monarca autoritário e feroz foi transformado em um governante sábio e compassivo. E ela continua: antes de sua humilhação, ele desafiava e blasfemava contra o Deus do céu, mas agora reconhece seu poder e busca sinceramente promover a felicidade de seus súditos. Finalmente, o rei recebeu sua lição. Vinde e ouvi, todos os que temeis a Deus, eu vos farei saber o que ele tem feito pela minha alma, diz o livro de Salmo, capítulo 66, verso 16. O Senhor planejou que o maior reino do mundo conhecesse e demonstrasse seu louvor. Olha que interessante as lições que podemos tirar do livro de Daniel, como estamos tirando agora. Né? Ainda no livro Profetas e Reis, Ellen White registra o final da vida de Nabucodonosor. Olha o que ela diz: o outrora orgulhoso rei tinha se tornado um humilde filho de Deus. O governante tirânico e opressor tornara-se um rei sábio e compassivo. Aquele que tinha desafiado o Deus do céu e dele blasfemado, reconhecia agora o poder do Altíssimo e fervorosamente procurou promover o temor de Jeová e a felicidade dos seus súditos. Sob a repreensão daquele que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Nabucodonosor tinha afinal aprendido a lição que todos os reis precisam aprender. O propósito de Deus de que o maior reino do mundo mostrasse o seu louvor estava agora cumprido. Esta proclamação pública, em que Nabucodonosor reconhecia a misericórdia, bondade e autoridade de Deus, foi o último ato de sua vida registrado na história sacra. A história de Nabucodonosor contém lições para a nossa vida hoje. A gente precisa prestar atenção a algumas coisas que acontecem, porque os perigos dos últimos dias estão chegando. Estamos vivendo nesses últimos dias. E a gente tem que orar, a gente tem que vigiar, estar de olho, prestar atenção às lições dadas nos livros de Daniel e no livro de Apocalipse, e tomarmos a decisão de Nabucodonosor no fim da vida. Estar ao lado de Deus, reconhecer o Deus Altíssimo. Vamos ver algumas das aplicações, algumas lições do capítulo 4, como temos feito aqui, né, a cada lição. Primeira lição do capítulo 4. O princípio de que Nabucodonosor levou muito tempo para aprender ainda continua na atualidade. Tem muita gente que é bem cabeça dura mesmo. Demora, só no finalzinho da vida, às vezes quando está quase morrendo, é que aceita Jesus como Salvador. Não faça isso, porque a gente não sabe o momento da nossa morte. A gente não sabe o que pode acontecer daqui a pouco. Então se apegue a Jesus imediatamente. Não espere muito tempo, como foi Nabucodonosor. Segunda lição. É possível evitar o julgamento de Deus pelo arrependimento e conversão,
Vejam que depois de 7 anos ele reconheceu o Deus do céu. E certamente Nabucodonosor vai estar no céu. Vai ser salvo na ressurreição do último dia. A terceira lição. Não devemos nos desesperar pela conversão de alguém. No caso de Nabucodonosor, levou décadas até a sua conversão final. Às vezes nós temos algum parente, algum amigo, algum filho, alguma filha, e a gente se desespera. Por que essa pessoa não se converte? Por que não vem para o lado de Deus? Não precisa desesperar, vai orando a Deus. Deus vai trabalhando com a pessoa como trabalhou com Nabucodonosor. E no momento certo ele trouxe Nabucodonosor para o seu lado. Vamos ver aqui a quarta lição. Em Daniel 4 vemos claramente o perigo do orgulho. O orgulho. O orgulho foi o que aconteceu no céu, a queda, né? A queda de Satanás. O orgulho está ainda hoje presente, esses poderosos, orgulhosos, né? Felizmente muitos deles serão destruídos. Quinta lição. Como em cada capítulo de Daniel, esse também tem uma aplicação para o tempo do fim. Eu já mencionei aqui, né? O ciclo de número 7. Você também não ficar muito apegado às coisas da terra, às coisas que você possui, o perigo do orgulho, né? E mais ainda, em Apocalipse 18, verso 7, nós temos ali uma Babilônia, mas essa é uma Babilônia dos últimos dias. É a Babilônia espiritual, a Babilônia simbólica. É um simbolismo, vai haver uma junção entre igreja e Estado. Está se formando já. Vocês não percebem isso? Como os presidentes dos Estados Unidos vão em direção ao papado? Na verdade, vocês não percebem que todos esses governantes do mundo, eles se reúnem com o Papa, parece que vão lá pedir a bênção papal. Eles se vestem de escuro enquanto o Papa está de branco, mostrando que eles são submissos ao papado. Alguns se ajoelham, alguns beijam a sua mão, vão com a sua família, com a sua esposa. Até a rainha Elizabeth esteve presente lá também, como que tomando a bênção papal, os presidentes americanos, né? Então, nos últimos dias, vai haver um poder político religioso. E talvez esse poder político religioso vai olhar para as suas realizações, de acordo com o livro de Apocalipse 18, verso 7. Babilônia vai dizer assim: estou assentada como rainha e não sou viúva e não verei o pranto. Mas Apocalipse 18 diz que esse reino será destruído. 18, 8 e 9 diz: portanto, num dia virão as suas pragas, a morte, o pranto e a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. E os reis da terra que fornicaram com ela, com essa Babilônia dos últimos dias, e viveram em delícias, a chorarão e sobre ela prantearão quando virem a fumaça do seu incêndio. Essa Babilônia será destruída finalmente por ocasião da segunda vinda de Jesus. Então, esse é o momento de nos apegarmos a Deus, pois em breve esse período de teste que cada um de nós enfrenta vai terminar. Alguns selarão a sua história com a morte, mas alguns estarão vivos por ocasião da volta de Jesus. Alguns vão receber o selo de Deus e, infelizmente, alguns vão ser marcados com a marca da besta, o 666. O número de um homem. Vão escolher adorar um homem em vez de adorar a Deus, né? Adorar uma criatura, um ídolo, uma imagem, uma estátua, em vez de adorar a Deus. Adorar um falso dia, em vez de adorar o dia que Deus abençoou e santificou de acordo com a Bíblia Sagrada. Que Deus nos ajude a ficarmos firmes, ficarmos ao lado de Deus, ao lado do Criador, e sermos selados por Ele, não é? Vamos orar? Oremos. Querido Pai Celestial, hoje estudamos Daniel capítulo 4 e vimos como o Senhor trabalha ao transformar vidas. Pedimos que nos transforme, nos faça nascer de novo, não apenas nós, mas talvez algum parente, um amigo, querido,
alguém que ainda não te aceitou como Salvador pessoal, estimamos muito. Que o sangue de Jesus Cristo nos purifique de todo pecado nesse momento. Mantenha os nossos nomes escritos no livro da vida e nos leve para morar contigo no céu. Esse é o nosso grande desejo. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, chegamos ao fim do nosso programa. Se ficou alguma dúvida aí, escreva aí nos comentários, alguma sugestão, me diga de onde você está assistindo esse programa, compartilhe com outras pessoas, porque é importante que esse vídeo chegue longe, é importante que outras pessoas também se inscrevam no canal e participem dos estudos do livro de Daniel, né? Ainda tem muita coisa para estudar, sabe? Coisas importantíssimas. As profecias de Daniel, do capítulo 7 ao 12, são profecias importantíssimas para quem vive nos últimos dias, né? Ative também aí o sininho das notificações para saber quando um novo vídeo acontece. E lembre-se, nós estaremos estudando também daqui a alguns dias uma nova série, uma série sobre o grande conflito. Também assista, participe, faça perguntas, contribua. É muito importante saber que a mensagem está sendo levada a muitas pessoas na nossa geração. Que Deus abençoe vocês. Nós voltaremos com o próximo vídeo, que será o capítulo de número 5, sobre o julgamento, não agora do rei, mas o julgamento da cidade. O julgamento da cidade de Babilônia. Sim, o julgamento da cidade de Babilônia, o dia que Babilônia perdeu. O dia que ela perdeu. Vamos ver aí um milagre que ocorre em um dos descendentes de Nabucodonosor. Lembra-se da história da escrita na parede? É essa aí, capítulo 5 de Daniel. Quero ver você assistindo os vídeos do canal Chegou a Hora e divulgando. Vou ficar muito feliz. Que Deus abençoe vocês. Até lá.